O choro silencioso de uma menina entre os sacos de lixo partiu o coração do homem mais rico de São Paulo em uma noite que deveria ter sido como todas as outras. Marcos Ferraz apertava a gola de seu sobretudo luxuoso enquanto atravessava a rua Oscar Freire. O vento gelado de uma frente fria atípica de dezembro açoitava seu rosto. A chuva caía densa sobre os paralelepípedos brilhantes, transformando as vitrines iluminadas das lojas de luxo em um caleidoscópio dourado. Era véspera de Natal de 2023 e ele, aos 38 anos, se via mais uma vez completamente sozinho. Seus sapatos de couro italiano ressoavam na calçada molhada enquanto ele se dirigia para seu Porsche estacionado em frente ao restaurante Fasano, onde acabara de concluir um jantar de negócios. Outros milhões haviam sido fechados, outros contratos assinados. O sabor das trufas brancas ainda dançava em sua língua, acompanhado pela amargura de um vinho importado que custava mais do que muitas famílias ganhavam em um mês. E, no entanto, aquela sensação de vazio no peito parecia aumentar a cada dia. Sua vida era um perfeito mecanismo suíço. Despertador às 5h30, academia privada em sua cobertura, café da manhã com o jornal Valor Econômico, reuniões na sala da diretoria, onde decidia o destino de milhares de pessoas, jantares de negócios em restaurantes com estrelas Michelin. Marcos Ferraz era o CEO da Ferraz Holdings, um império financeiro que seu pai havia começado com uma pequena loja de sapatos no Bom Retiro nos anos 70. Agora possuíam shoppings em toda a América Latina, redes de hotéis de luxo e investimentos em startups que valiam centenas de milhões. E, no entanto, enquanto caminhava naquela noite de véspera de Natal, Marcos se sentia mais pobre do que um mendigo. Foi então que ele a ouviu, um soluço delicado, quase imperceptível, vindo da sombra das lixeiras ao lado do beco que separava uma boutique da Prada de uma joalheria H. Stern. Marcos parou de repente, o coração martelando repentinamente mais forte. Por um momento, achou que tivesse imaginado tudo. Talvez fosse apenas o vento entre os sacos de plástico ou o lamento de um gato de rua, mas então ele a viu. Uma menina minúscula, de não mais de 5 anos, encolhida contra a lixeira verde, como se aquele fosse o único refúgio que conhecesse no mundo. Ela usava um suéter cinza, grande demais para ela, rasgado no cotovelo e manchado de lama, e shorts curtos completamente inadequados para aquela noite gelada em que a temperatura havia despencado para 10 graus. Seus pezinhos descalços estavam avermelhados pelo frio, os dedos dos pés quase arroxeados, e ela tremia como uma folha de outono enquanto abraçava os joelhos contra o peito. "Meu Deus do céu!" sussurrou Marcos, sentindo o estômago se contorcer de um jeito que não sentia desde que era criança e vira um passarinho caído do ninho no quintal de sua casa. Ele se aproximou lentamente, seus sapatos de couro agora parecendo fazer um barulho ensurdecedor na calçada molhada. Cada passo o aproximava de algo que seu instinto reconhecia como um momento de virada, mesmo que sua mente racional ainda se recusasse a aceitá-lo. A luz dourada das decorações de Natal, aquelas estrelas e aqueles anjos que custavam milhares de reais por vitrine, iluminava o rosto da pequena como um claro escuro de Portinari. A menina tinha cachos castanho claros grudados na testa úmida, as bochechas avermelhadas pelas lágrimas e pelo frio, e os olhos mais grandes e tristes que Marcos já tinha visto. Eram olhos cor de mel, com pequenas faíscas douradas que pareciam refletir todas as luzes de Natal de São Paulo. Mas naqueles olhos também havia algo que o abalou até as fundações, uma resignação que nenhuma criança deveria jamais conhecer. "Oi, pequenina", disse Marcos com voz gentil, agachando-se na frente dela. Os joelhos de sua calça de R$10.000 tocaram a calçada suja, mas ele não se importou. "Como você se chama?" A menina olhou para cima e naqueles olhos Marcos viu um mundo de medo e abandono que literalmente partiu seu coração. Seus lábios tremiam e estavam lívidos de frio.
mas ela não disse nada. Apenas o encarou com a expressão de quem já aprendeu cedo demais que os adultos nem sempre cumprem suas promessas. Não tenha medo, continuou ele, tirando o sobretudo sem hesitar um segundo. O frio o atingiu imediatamente, cortando sua respiração, mas ele envolveu delicadamente a menina no tecido quente. O perfume de sua cara loção pós-barba importada se misturou com o cheiro acre da rua. Eu sou o Marcos, e você? S. Sofia. Ela conseguiu gaguejar. A vozinha estava rouca por causa do choro e do frio. Era um sussurro tão frágil que Marcos teve que se aproximar para ouvi-la. O sobretudo de cachemira de R. 15.000 engoliu completamente a pequena Sofia, transformando-a em um pequeno pacote precioso. Marcos não pensou nem por um segundo no valor do que estava fazendo. O que o chocou foi a sensação que teve quando ela se agarrou ao tecido com suas mãozinhas frias e sujas, apertando-o como se fosse a única coisa que a separava do fim do mundo. "Onde estão seus pais, Sofia?" perguntou ele, tentando manter a voz calma enquanto seu coração batia descompassado. Os olhos da menina se encheram de lágrimas frescas. A mamãe me disse para esperar aqui. Ela disse que voltaria para me buscar depois de terminar uma coisa importante." As palavras saíam em soluços, intercaladas por respirações ofegantes. "Mas faz muito tempo que estou esperando e estou com frio e com fome." Marcos sentiu algo se quebrar definitivamente dentro de seu peito. Não era apenas compaixão, era algo mais profundo, mais primitivo. Era o instinto protetor que ele nem sabia que possuía. "Há quanto tempo você está aqui, pequena?" Sofia passou as costas da mão sob o nariz, deixando uma faixa brilhante na pele avermelhada. "Eu não sei. Ainda era dia quando a mamãe me deixou aqui. O sol ainda estava lá." Suas palavras atingiram Marcos como socos no estômago. A menina havia sido abandonada ali por horas, no frio, sem comida, sem ninguém. Ele olhou para o relógio. Eram 23h15. O sol se punha por volta das 19 no verão. Sofia estava lá há pelo menos 4 horas, suportando aquele frio terrível. Marcos olhou em volta. A rua Oscar Freire estava praticamente deserta àquela hora. As únicas pessoas eram alguns turistas que se apressavam para os hotéis de luxo e um par de seguranças que patrulhavam em frente às boutiques. As únicas luzes vinham dos elegantes postes de luz e das vitrines de Natal que agora lhe pareciam um insulto ao sofrimento daquela menina. Como o mundo podia continuar a brilhar e a festejar enquanto uma criatura inocente sofria assim? A chuva continuava a cair cada vez mais forte e a temperatura estava caindo perigosamente. Marcos percebeu que, se não fizesse algo imediatamente, Sofia corria o risco de hipotermia. Talvez já estivesse correndo. "Escute, Sofia", disse Marcos, sentindo uma determinação que não sentia há anos, invadir todo o seu corpo. Era a mesma sensação que tivera quando decidira expandir a empresa para a Ásia, mas multiplicada por 1000. "Eu vou levar você para um lugar seguro, está bem? Vou levá-la para um lugar quente, onde poderá comer algo bom, e depois chamaremos alguém para nos ajudar a encontrar sua mamãe." Sofia o olhou com aqueles olhos enormes, ainda desconfiada, mas desesperada. Marcos entendeu que provavelmente outros adultos haviam feito promessas a ela que não cumpriram. "Sério?" sussurrou a voz tão pequena que quase se perdeu no vento. "Prometo", respondeu Marcos, e enquanto pronunciava aquela palavra, sabia com absoluta certeza que sua vida nunca mais seria a mesma. Não importava o que aconteceria depois. Não importava o que diriam seus advogados, seus conselheiros ou qualquer outra pessoa. Aquela menina não passaria mais um minuto no frio. Ele pegou Sofia delicadamente nos braços. Ela não pesava quase nada, como uma pena, muito menos do que deveria pesar uma menina de sua idade, e dirigiu-se para seu Porsche. A pequena se abandonou contra o peito dele, e Marcos sentiu as batidas do pequeno coração rápido e irregular dela se sincronizarem lentamente com o seu.
Enquanto a acomodava no banco de trás do carro, envolvendo-a no sobretudo e ligando imediatamente o aquecedor no máximo, Marcos se deu conta de uma coisa. Pela primeira vez em anos, ele estava fazendo algo que realmente fazia sentido. Não estava fechando um negócio, não estava aumentando os lucros, não estava impressionando ninguém. Estava simplesmente salvando a vida de uma menina e, de alguma forma, ela também estava salvando a dele. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas de São Paulo, rumo à sua cobertura na Vila Nova Conceição, Marcos não conseguia parar de olhá-la pelo espelho retrovisor. Sofia havia adormecido quase imediatamente. O rosto finalmente sereno, os lábios que haviam recuperado uma cor mais saudável graças ao calor, suas mãozinhas ainda apertavam o tecido do sobretudo, como se mesmo durante o sono não quisesse soltá-lo. Mas enquanto dirigia, 1000 perguntas turbilhavam em sua mente. Quem poderia ter abandonado uma criatura tão pequena e indefesa no lixo? Que tipo de mãe deixa a própria filha de 5 anos no frio na véspera de Natal? E, acima de tudo, o que ele faria agora? Não podia simplesmente levá-la para casa e pronto. Havia procedimentos a seguir, autoridades a contatar, assistência social, polícia. No entanto, a ideia de entregar Sofia a alguma instituição fria e burocrática lhe dava náuseas. Uma coisa era certa. Aquela noite de véspera de Natal acabara de mudar a vida de ambos para sempre. E à medida que a cobertura se aproximava, Marcos Ferraz, o homem que sempre tivera um plano para tudo, percebeu que estava completamente despreparado para o que aconteceria a seguir. A cobertura de Marcos Ferraz, no 30º andar do edifício Cidade Jardim, dominava São Paulo como um castelo de vidro e aço no céu. Normalmente, aquela vista deslumbrante da cidade iluminada, com a ponte estaiada brilhando como uma joia iluminada até as luzes que se estendiam até o horizonte, o enchia de orgulho e satisfação. Era a prova tangível de seu sucesso, o resultado de anos de sacrifícios e decisões difíceis. Naquela noite, no entanto, tudo o que conseguia ver eram seus reflexos no vidro enquanto embalava Sofia adormecida em seus braços. "Chegamos, pequena", sussurrou, empurrando delicadamente a porta de seu apartamento com o ombro. O sistema de segurança o reconheceu automaticamente, desativando o alarme com um discreto bip eletrônico. O ambiente o recebeu com seu habitual silêncio frio. Pisos de mármore importado que refletiam as luzes suaves dos lustres de cristal Baccarat, móveis de design assinados por arquitetos famosos, paredes decoradas com obras de arte que valiam mais do que muitas pessoas ganhariam em uma vida inteira. Era um espaço perfeito, elegante, imaculado e completamente inadequado para uma menina de 5 anos. Marcos olhou em volta com novos olhos, quinas vivas por toda parte, objetos preciosos e frágeis em cada superfície, nenhum lugar seguro onde uma criança pudesse brincar ou mesmo andar sem o risco de se machucar ou quebrar algo que custava uma fortuna. Pela primeira vez desde que comprara aquela cobertura 3 anos antes, ele percebeu o quão estéril e inóspita ela era. Sofia se mexeu levemente em seus braços, emitindo um pequeno som durante o sono. Marcos prendeu a respiração com medo de acordá-la, mas ela apenas se aninhou mais no sobretudo, encontrando uma posição mais confortável contra seu peito. Sua respiração estava finalmente regular e quente. Com movimentos lentos e deliberados, Marcos se dirigiu para a sala de estar principal. O grande sofá de couro branco em frente à lareira a gás parecia o lugar mais seguro para deitar lá. Ele pegou algumas almofadas de seda, cada uma das quais custava mais de R$ 2.500, e as arranjou ao redor de Sofia para criar uma barreira protetora que a impedisse de rolar para baixo durante a noite. Enquanto a ajeitava delicadamente, Marcos pôde observar lá melhor a luz suave dos abajures. Agora que o frio extremo havia passado, ele conseguia ver melhor sua condição.
Os cabelos cacheados estavam sujos e emaranhados, como se não fossem lavados há dias. O suéter cinza, além de estar rasgado, tinha manchas que pareciam de comida seca. Suas mãozinhas mostravam as marcas de quem havia vivido nas ruas. Unhas sujas, pequenos arranhões, pele seca e rachada, mas era o rosto dela que partia o coração de Marcos. Mesmo dormindo, havia uma tensão em suas pequenas sobrancelhas, como se ela estivesse pronta para acordar e fugir a qualquer momento. Era a expressão de quem aprendeu a não confiar, de quem está sempre em alerta. Nenhuma criança de 5 anos deveria ter aquela expressão. Marcos se levantou lentamente e foi para seu quarto para pegar alguns cobertores. Seu guarda-roupa era do tamanho de um apartamento normal, cheio de roupas caras e acessórios de luxo. Mas, enquanto procurava algo adequado para cobrir Sofia, ele percebeu que não possuía nada que tivesse sido pensado para o puro conforto. Tudo era elegante, caro, projetado para impressionar. Nada era aconchegante. Por fim, optou por uma manta de lã macia que sua mãe lhe dera de presente anos antes, um dos poucos objetos em seu apartamento que tinha um valor emocional, além de financeiro. Ele a estendeu delicadamente sobre Sofia, que instintivamente se encolheu sob o tecido macio. Então, sentou-se na poltrona em frente ao sofá e a observou dormir. Pela primeira vez em horas, ele teve um momento para processar realmente o que havia acontecido. Ele acabara de trazer para casa uma menina desconhecida que encontrara abandonada na rua. Não sabia o sobrenome dela, não sabia quem era a mãe dela, não fazia ideia de sua situação legal. Do ponto de vista racional, era uma ação completamente louca. No entanto, enquanto havia dormir tão serenamente pela primeira vez, provavelmente em dias, Marcos não conseguia se arrepender nem por um segundo de sua decisão. Seu telefone vibrou discretamente. Uma mensagem de Cláudia, sua assistente pessoal. Marcos, espero que o jantar tenha ido bem. Lembro-lhe que amanhã de manhã, apesar de ser Natal, temos a videoconferência com os parceiros de Singapura às 9. Boa noite e Feliz Natal. Marcos encarou a mensagem por um longo momento. A videoconferência com Singapura, o contrato de 3 bilhões de reais para a construção de 3 novos resorts de luxo. Até 8 horas atrás, aquela era a coisa mais importante de sua vida. Agora, parecia incrivelmente insignificante. Desligou o telefone sem responder. Levantou-se e foi para a cozinha, uma obra-prima de design moderno com eletrodomésticos de última geração que raramente usava, preferindo pedir comida de restaurantes premiados. Abriu a geladeira, iluminando o rosto com a luz fria. Champanhe Dom Pérignon, caviar iraniano, queijos franceses curados, salmão norueguês. Tudo delicioso, tudo caro, tudo completamente inadequado para uma menina de 5 anos com fome. Por fim, encontrou iogurtes de baunilha e algumas maçãs orgânicas. Não era grande coisa, mas pelo menos era algo que Sofia poderia comer quando acordasse. Ele percebeu que no dia seguinte teria que fazer compras pela primeira vez em anos. Comida de verdade, adequada para crianças. Cereais, leite, biscoitos, talvez alguns brinquedos. A ideia o atingiu como um raio. Nunca havia comprado um brinquedo na vida. Não sabia nem por onde começar. Voltou para a sala e sentou-se novamente na poltrona. Sofia ainda dormia profundamente, mas de vez em quando emitia pequenos sons. Às vezes pareciam palavras, outras vezes pareciam pequenos gemidos. Marcos se perguntou com o que ela estaria sonhando. Esperava que fossem sonhos bons, mas temia o contrário. Eram 2h30 da manhã quando Sofia começou a se agitar. Primeiro foram apenas pequenos movimentos. Depois, ela começou a virar a cabeça de um lado para o outro. Com as sobrancelhas franzidas, de repente ela acordou sobressaltada, sentando-se reta no sofá com os olhos arregalados e a respiração ofegante. "Mamãe!" gritou, olhando em volta confusa. "Mamãe, onde você está?"
Marcos se levantou imediatamente e se aproximou, mas ela instintivamente recuou para o canto do sofá, apertando a manta contra o peito. "Oi, Sofia", disse ele com voz doce. "Sou eu, o Marcos, lembra? Eu trouxe você para um lugar seguro. Você está na minha casa." Sofia o olhou por um longo momento, os olhos ainda cheios de lágrimas e confusão. Então, lentamente, a lembrança pareceu retornar. "O moço gentil", ela sussurrou. "Isso mesmo. Você dormiu bem?" Ela assentiu timidamente. Depois olhou em volta com curiosidade. Mesmo no escuro, as luzes da cidade que filtravam através dos vidros panorâmicos tornavam a cobertura mágica e surreal. "É tão grande", murmurou, a voz cheia de admiração. "Você gostou?" Sofia assentiu de novo, e então seu estômago emitiu um ronco audível até de longe. Ela levou as mãozinhas à barriga, corando de vergonha. "Você está com fome?" perguntou Marcos, e ela assentiu com vigor. Muita fome", admitiu. "Não como há muito tempo." Marcos sentiu novamente aquela pontada no coração. "Quer que eu prepare alguma coisa? Tenho iogurte e frutas." Os olhos de Sofia se iluminaram como estrelas. "Sério? É para mim?" A maravilha em sua voz quebrou algo em Marcos. Como uma criança podia ser tão grata por um iogurte? Quanto tempo havia passado desde sua última refeição decente? "Claro que é para você. Venha, vamos para a cozinha." Sofia escorregou do sofá, ainda enrolada na manta. Seus pés descalços eram silenciosos no mármore frio. Seguiu Marcos até a cozinha, os olhos arregalados diante da grandeza e modernidade do espaço. Marcos abriu a geladeira e tirou o iogurte e as maçãs. Sofia escalou uma das banquetas altas do balcão central, as pernas balançando no vazio. Enquanto ele cortava a maçã em pequenos pedaços, ouviu-a falar baixinho. "É como nos contos de fadas", disse ela, olhando em volta com os olhos cheios de admiração. "Como assim?" "A cozinha é como a da princesa nas histórias que a mamãe me contava." Sua voz embargou levemente ao mencionar a mãe. Marcos colocou na frente dela a tigela com o iogurte e os pedaços de maçã. Sofia a olhou como se fosse um tesouro. Depois começou a comer lentamente, saboreando cada colherada. Marcos percebeu que ela estava tentando fazer a comida durar o máximo possível. Provavelmente um hábito desenvolvido quando a comida era escassa. "Você pode comer o quanto quiser", disse ele gentilmente. "E quando terminar tem mais." Sofia olhou para cima incrédula. "Sério? Sério mesmo?" Enquanto ela comia, Marcos preparou 2 xícaras de chocolate quente, uma para ela e outra para si mesmo. Era a primeira vez em anos que bebia chocolate quente e percebeu o quanto sentira falta daquela doçura simples. "Marcos", disse Sofia depois de terminar o iogurte. "Sim, pequena. Por que você me ajudou? Os outros adultos passavam e não me viam." A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Os outros adultos passavam e não a viam? Sofia assentiu tristemente. "Muitos, com os carros bonitos e os casacos elegantes como o seu. Mas ninguém parava." Marcos sentiu uma onda de náusea misturada com raiva. Quantas pessoas haviam passado por aquela menina, ignorando seu sofrimento? Quantos como ele, absorvidos em seus próprios problemas insignificantes, nem sequer tinham notado que uma pequena vida humana corria o risco de se apagar a poucos metros deles? "Eu vi você porque às vezes o coração nos diz para fazer as coisas certas, mesmo quando não entendemos o porquê." Sofia o olhou com aqueles olhos profundos que pareciam pertencer a alguém muito mais velho que ela. "O seu coração mandou você me ajudar?" "Sim, e estou feliz por tê-lo escutado." Ela sorriu pela primeira vez, desde que a encontrara, um sorriso pequeno, mas autêntico, que transformou completamente o seu rosto. Naquele momento, Marcos entendeu que tudo em sua vida estava prestes a mudar, e pela primeira vez em anos ele estava feliz com isso. "Marcos", disse Sofia novamente, bebericando seu chocolate quente. "Diga-me, eu posso ficar aqui esta noite?"
Tenho medo de voltar para o frio. Marcos sentiu a garganta apertar. Pequena, você pode ficar aqui o tempo que quiser. Ninguém nunca mais a colocará no frio, eu prometo. E, enquanto pronunciava aquelas palavras, vendo o rosto de Sofia se iluminar de esperança, Marcos Ferraz, o homem que sempre medira o sucesso em números e lucros, percebeu que acabara de fazer o investimento mais importante de sua vida. O amanhecer do dia de Natal filtrou-se através das grandes vidraças da cobertura, pintando São Paulo com tons de rosa e dourado. Marcos não havia dormido nem um minuto. Passara a noite sentado na poltrona, vigiando o sono de Sofia e pensando no que diabos faria. Cada vez que tentava fechar os olhos, sua mente se enchia com imagens da menina tremendo no lixo e seu coração começava a bater tão forte que o mantinha acordado. Sofia acordou lentamente, espreguiçando-se como um gatinho. Por um momento pareceu confusa, depois seus olhos encontraram Marcos e ela relaxou visivelmente. "Bom dia, pequena", disse ele com a voz rouca de cansaço. "Bom dia, Marcos", respondeu ela, a voz ainda pastosa de sono. Então ela se sentou no sofá e olhou para fora da vidraça, os olhos se arregalando de admiração. "Uau! Dá para ver toda São Paulo daqui." Marcos seguiu o olhar dela. A cidade se estendia aos pés deles como um presépio gigante, com a ponte estaiada brilhando sob os primeiros raios de sol e as ruas ainda úmidas da chuva recente. Era uma vista que ele tinha como garantida, mas vendo-a através dos olhos de Sofia, ela readquiriu toda a sua magia. "Gostou da vista?" perguntou ele. "É linda, é como estar nas nuvens." Sofia se levantou e se aproximou da vidraça, pressionando o narizinho contra o vidro. "A mamãe sempre me disse que um dia nós iríamos morar em um lugar bonito como este." O coração de Marcos apertou. "Fale-me sobre sua mamãe, Sofia. Como ela se chama?" O rosto da menina escureceu levemente. "Lúcia. Lúcia Costa. É muito bonita. Tem os cabelos como os meus, mas mais longos, e tem os olhos verdes, não como os meus." "E o seu papai?" Sofia balançou a cabeça. "Não tenho. A mamãe diz que ele foi embora antes de eu nascer." Marcos assentiu, tentando manter uma expressão neutra, enquanto dentro dele crescia uma raiva fria contra todos os adultos que haviam falhado com aquela criança. "Sofia, você se lembra do que aconteceu ontem? Por que a sua mamãe a deixou naquele lugar?" A menina se afastou da janela e voltou para o sofá, brincando nervosamente com a bainha da manta. A mamãe estava com problemas, chorava muito ultimamente e havia uns homens maus que iam à nossa casa. Marcos sentiu um calafrio frio percorrer sua espinha. "Que tipo de homens maus?" "Não sei, mas eles davam medo na mamãe. Ela se escondia no banheiro quando eles vinham e me dizia para ficar bem quietinha. Um deles era muito grande e tinha cicatrizes nas mãos. Falava sempre de dinheiro e ontem." Sofia respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. "Ontem de manhã, a mamãe chorava muito, encheu uma bolsa com as roupas dela e me disse que tínhamos que ir embora. Mas então, enquanto andávamos, chegou o homem grande com outros 2 homens. A mamãe ficou com muito medo e me disse para me esconder atrás das lixeiras. Disse que voltaria para me buscar assim que os homens fossem embora." Marcos sentiu a náusea subir à garganta. "E depois eu ouvi a mamãe gritar e os homens falando alto, e depois de um tempo foram todos embora em um carro preto. Mas a mamãe não voltou mais." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sofia, mas ela continuou a falar com aquela maturidade de partir o coração que apenas as crianças que viram demais podem ter. "Eu esperei muito, muito tempo. Ficou escuro e frio e eu estava com medo, mas a mamãe tinha me dito para esperar lá, e eu sempre faço o que a mamãe manda." Marcos levantou-se da poltrona e foi sentar-se ao lado dela no sofá. "Posso lhe dar um abraço?" perguntou gentilmente. Sofia assentiu e ele a pegou delicadamente nos braços.
Ela se abandonou contra o peito dele, e Marcos sentiu os pequenos ombros dela soluçarem no choro silencioso. Escute, Sofia, disse ele, acariciando delicadamente os cabelos dela. Agora você está segura, e eu vou ajudá-la a encontrar sua mamãe, ok? Mas primeiro precisamos ligar para as pessoas que cuidam de ajudar crianças em situações como a sua. Sofia recuou, os olhos repentinamente cheios de terror. Não, por favor, não. A mamãe sempre me disse que se a assistência social me pegar, eu nunca mais vou vê-la. Quem é a assistência social? Perguntou Marcos, mesmo já suspeitando da resposta. São as pessoas que levam as crianças embora das mamães. Minha amiga Clara, do parque, foi levada por eles e agora mora em uma casa com muitas outras crianças e não pode mais ver a mamãe dela. Marcos percebeu que estava em uma situação muito mais complicada do que imaginava. Por um lado, sabia que a coisa certa a fazer era entrar em contato com as autoridades. Por outro, vendo o terror nos olhos de Sofia, não conseguia imaginar entregá-la a um sistema que ela via como uma ameaça. Sofia, escute-me bem, disse, segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. Eu não vou deixar que ninguém a leve embora se você não quiser, mas preciso que me ajude a descobrir como podemos encontrar sua mamãe do jeito certo. Sofia o olhou nos olhos por um longo momento, como se tentasse entender se podia confiar nele. Então assentiu lentamente. Promete que não vai me deixar, sussurrou. Eu prometo, respondeu Marcos, e enquanto pronunciava aquelas palavras, percebeu que estava fazendo a promessa mais importante de sua vida. O resto da manhã passou em uma bolha de calma surreal. Marcos preparou o café da manhã, panquecas de uma mistura que encontrou na última prateleira da despensa, que provavelmente a mãe dele deixara lá anos antes. Sofia comeu com apetite, contando-lhe pequenos detalhes de sua vida, como adorava desenhar, como já sabia ler algumas palavras, como sua mãe sempre lhe cantava uma canção de ninar sobre a lua. Cada história, cada pequeno detalhe, tornava mais real a vida que Sofia tivera antes de acabar naquela rua e tornava mais urgente a necessidade de fazer algo. Por volta do meio-dia, enquanto Sofia assistia maravilhada aos desenhos na televisão gigante da sala, a primeira vez que via uma tão grande, Marcos tomou uma decisão. Ligou para seu advogado pessoal. Bom dia, Marcos. Feliz Natal, atendeu Antônio Moraes após alguns toques. Espero que não seja nada urgente. Estou com a família. Antônio, preciso da sua ajuda. É urgente e é complicado. Levou meia hora para explicar toda a situação. Antônio ouviu em silêncio, fazendo apenas algumas perguntas de esclarecimento. Marcos, disse por fim a voz grave, você entende a situação em que se meteu? Tecnicamente, você está retendo uma menor sem autorização legal. Eu sei, mas não posso entregá-la ao sistema assim. Ela tem só 5 anos, Antônio, e está com medo. Escute, tenho uma amiga que trabalha na vara da infância. Ela é uma pessoa boa, não uma dessas burocratas sem coração. Posso ligar para ela e explicar a situação. Talvez possamos encontrar uma maneira de lidar com isso, levando em conta o bem-estar da criança. Como ela se chama? Doutora Helena Martins. Tem 20 anos de experiência com casos difíceis. Se alguém pode nos ajudar, é ela. Marcos olhou para Sofia, que ria com vontade, assistindo a um desenho com cachorros coloridos. Pela primeira vez desde que a conhecera, ela parecia realmente uma criança normal. A ideia de virar a vida dela de cabeça para baixo novamente o deixava mal, mas sabia que tinha que ser feito. Ligue para ela, disse. Mas, Antônio, eu quero ser o único a explicar tudo para Sofia, e quero que essa Helena venha aqui. Não quero levar Sofia a nenhum escritório frio. Verei o que posso fazer. 2 horas depois, Marcos estava nervosamente arrumando o apartamento quando o interfone tocou. Sofia estava no quarto de hóspedes, aquele que ele agora mentalmente chamava de quarto da Sofia, tirando uma soneca à tarde, enrolada em sua manta preferida. Doutora Martins, disse Marcos no interfone.
Sim, estou aqui com o advogado Moraes. Marcos pediu que subissem, com o coração batendo forte. Quando o elevador se abriu, saíram Antônio, um homem de uns 50 anos que Marcos conhecia há 10, e uma mulher que o surpreendeu imediatamente. A doutora Helena Martins não correspondia em nada à imagem que Marcos havia criado de uma assistente social. Era uma mulher na casa dos 40 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, vestida de forma simples, mas elegante. Tinha olhos gentis, porém determinados, e quando ela apertou sua mão, Marcos sentiu imediatamente que era uma pessoa em quem se podia confiar. "Senhor Ferraz", disse ela, "Antônio me contou a situação. Antes de mais nada, quero lhe dizer que o senhor fez a coisa certa ao ajudar aquela criança." Marcos sentiu um peso sair de seus ombros. "Obrigado. Quer conhecê-la? Com calma. Primeiro eu gostaria de falar com o senhor, se não se importa. Gostaria de entender melhor o que aconteceu." Eles se sentaram na sala de estar e Marcos contou tudo desde o início. Helena fazia anotações em um tablet, fazendo perguntas precisas, mas nunca agressivas. Quando Marcos terminou o relato, ela permaneceu em silêncio por alguns minutos. "A história de Sofia não é tão rara quanto gostaríamos", disse finalmente. "Mães solteiras em dificuldades financeiras, frequentemente envolvidas com as pessoas erradas. O fato de a mãe ter dito a Sofia para se esconder sugere que ela estava ciente do perigo. O que isso significa para Sofia? Significa que precisamos agir com muita cautela. Se realmente houve homens violentos envolvidos, precisamos acionar a polícia e encontrar a mãe de Sofia, viva ou morta." As últimas palavras atingiram Marcos como um soco. Nunca havia considerado seriamente a possibilidade de Lúcia Costa estar morta. "E, nesse meio tempo?" perguntou ele com a voz rouca. "Nesse meio tempo, Sofia precisa de estabilidade, precisa se sentir segura." Helena olhou bem nos olhos dele. "Senhor Ferraz, posso ser franca com o senhor?" Marcos assentiu. "Faço esse trabalho há 20 anos. Vi centenas de crianças em situações terríveis e vi centenas de adultos que diziam querer ajudar. Na maioria das vezes, depois de alguns dias, a realidade bate à porta e os adultos percebem que cuidar de uma criança traumatizada não é como nos filmes." Marcos sentiu uma pontada de irritação. "Está insinuando que não." "Não estou insinuando nada. Estou simplesmente dizendo que, se o senhor quer realmente ajudar Sofia, e quero dizer realmente, não apenas por alguns dias, até se sentir melhor consigo mesmo, então precisamos conversar sobre o que isso significa na prática." "O que significa?" Helena inclinou-se para a frente. "Significa que Sofia precisará de terapia para processar o trauma. Significa que terá pesadelos, crises de choro, momentos de raiva. Significa que terá de aprender a confiar novamente, e isso pode levar meses ou anos. Significa que o Senhor terá de mudar completamente a sua vida. E significa também", continuou Helena, "que, se realmente a mãe dela estiver morta ou desaparecida, Sofia precisará de uma família, não de um benfeitor, não de alguém que se sente culpado, de uma família de verdade." Marcos ficou em silêncio por um longo momento, e então ouviu uma vozinha vinda da porta da sala. "Marcos, quem são essas pessoas?" Todos se viraram. Sofia estava na soleira, a manta sendo arrastada atrás dela, os olhos ainda sonolentos, mas desconfiados. Tinha aquela expressão que Marcos aprendera a reconhecer, a expressão de quem está prestes a fugir. "Oi, pequena", disse Marcos, levantando-se. "Oi, Sofia, eu sou a Helena. Sou uma pessoa que ajuda as crianças quando elas têm problemas." Sofia escondeu-se imediatamente atrás de Marcos. "Ela é da assistência social", sussurrou a voz cheia de terror. "Sim", disse Helena honestamente. "Mas não estou aqui para levar você embora. Estou aqui para ajudar você e o Marcos a descobrirmos como podemos encontrar sua mamãe." Sofia olhou para Helena por trás da perna de Marcos. "Sério? Sério?
topa conversarmos um pouco? O que aconteceu a seguir surpreendeu Marcos. Helena tinha uma maneira natural de falar com Sofia, sem nunca falar, como se ela fosse burra ou frágil. Fez perguntas sobre seus desenhos favoritos, sobre o café da manhã que havia comido, sobre o que ela mais gostava no apartamento de Marcos. Apenas gradualmente, com infinita delicadeza, começou a fazer perguntas sobre sua vida anterior. Sofia contou de novo a história de sua mãe, dos homens maus, da noite passada no frio. Mas, com Helena, acrescentou detalhes que não contara a Marcos, como muitas vezes não havia comida em casa, como às vezes sua mãe desaparecia por dias inteiros, como estava acostumada a cuidar de si mesma. Sofia, disse Helena, depois de ouvir tudo, você se lembra do nome do homem grande com as cicatrizes? Sofia balançou a cabeça, mas a mamãe o chamava sempre daquele porco do Salvador. Helena e Antônio trocaram um olhar significativo. Sofia, continuou Helena, para encontrar sua mamãe, teremos de falar com a polícia. Tudo bem. Sofia olhou para Marcos. Você vem comigo? Se a Helena disser que posso, sim. Você pode, confirmou Helena. Aliás, é melhor assim. E depois que falarmos com a polícia, perguntou Sofia, eu posso voltar para cá com o Marcos? Helena hesitou por um momento. Por enquanto, sim. O Marcos aceitou cuidar de você até resolvermos tudo. Sofia sorriu pela primeira vez desde que Helena chegara. Então, tudo bem. Enquanto Helena e Antônio iam embora, prometendo voltar no dia seguinte com um detetive de polícia, Marcos percebeu que sua vida acabara de mudar para sempre, de maneiras que ele ainda nem começara a entender. Mas olhando para Sofia, que voltara a dormir no sofá, uma parte dele, uma parte que ele nem sabia que tinha, estava feliz com a mudança. O detetive Marcelo Barros era um homem na casa dos 50, com olhos cansados, que já haviam visto coisas ruins demais. Quando chegou no dia seguinte com Helena, trazia uma pasta e uma expressão que Marcos logo aprendeu a temer. Senhor Ferraz, disse após os cumprimentos, tenho algumas notícias sobre Lúcia Costa. Sofia estava na cozinha tomando café da manhã, longe o suficiente para não ouvir. Marcos sentiu o sangue gelar nas veias. Ela está viva, disse rapidamente Barros, vendo o terror nos olhos de Marcos. Mas está no hospital em estado crítico. Helena se aproximou. O que aconteceu? Nós a encontramos ontem à noite em um apartamento abandonado na periferia da Zona Sul. Foi espancada brutalmente. Ossos quebrados, traumatismo craniano, hemorragia interna. Está em coma induzido. Marcos sentou-se pesadamente. O nome Salvador diz algo a vocês? Salvador Gomes. Nós o conhecemos bem. É um agiota com antecedentes de violência. Gerencia um esquema de empréstimos ilegais na região. Evidentemente, Lúcia Costa lhe devia dinheiro. Quanto? Perguntou Marcos, mesmo suspeitando que não queria saber a resposta. R$ 300.000,00. Com os juros que eles aplicam, provavelmente ela começou com muito menos. Helena balançou a cabeça. E como uma mulher sozinha com uma criança poderia pagar uma quantia dessas? Barros olhou para ela com uma expressão séria. Não pode. E é por isso que geralmente termina como terminou. Papai Marcos. Todos se viraram. Sofia estava na porta da cozinha com um copo de leite na mão e havia chamado Marcos de papai pela primeira vez. O coração de Marcos parou por um segundo. Sim, pequena, conseguiu dizer. Quem é esse senhor? Barros levantou-se e sorriu, transformando completamente o próprio rosto. Oi, Sofia, eu me chamo Marcelo, sou um policial e estou procurando sua mamãe. Sofia aproximou-se cautelosamente. Você a encontrou? Marcos olhou para Barros e Helena sem saber o que dizer. Como se explica para uma criança de 5 anos que a mãe dela está em coma? Nós a encontramos, disse Barros com gentileza. Mas ela está um pouco doente. Está no hospital, onde os médicos estão cuidando dela. Posso vê-la? Perguntou Sofia, os olhos se enchendo de esperança.
Por enquanto não, pequena, mas assim que ela estiver melhor, nós a levaremos até ela. Sofia assentiu. Depois voltou em direção a Marcos e segurou a mão dele. Papai Marcos, eu posso assistir aos desenhos enquanto você conversa com o policial? Claro, pequena. Depois que Sofia voltou para a sala, Barros continuou em voz baixa. Tem mais. Prendemos o Gomes e os homens dele. Quando invadimos o esconderijo deles, encontramos documentos que mostram que Lúcia Costa estava envolvida em algo maior que um simples empréstimo. Como assim? Perguntou Marcos. Tráfico de documentos falsos. Evidentemente, Gomes a obrigava a falsificar identidades e passaportes para pagar a dívida. É por isso que queriam mantê-la viva. Helena passou a mão pelos cabelos. Então Lúcia é tanto vítima quanto cúmplice. Exatamente. Do ponto de vista legal, é complicado. Mesmo que ela se recupere, pode ter de enfrentar acusações. Marcos sentiu um peso enorme no estômago. E a Sofia? Sofia é uma vítima inocente nisso tudo, disse Barros, mas a situação da mãe complica as coisas. Mesmo no melhor cenário, se Lúcia se recuperar totalmente, terá de enfrentar um julgamento e provavelmente a prisão. De quanto tempo estamos falando? Perguntou Helena. No melhor dos casos, 2 a 3 anos. No pior, muito mais. Marcos olhou em direção à sala, onde podia ouvir Sofia rindo de algum desenho animado. E nesse meio tempo, disse Helena, Sofia precisa de estabilidade, precisa de alguém que cuide dela a longo prazo. Senhor Ferraz, disse Barros, posso falar francamente com o senhor? Marcos assentiu. Já vi muitos casos como esse, crianças que acabam no sistema de acolhimento institucional porque não há outra opção. A maioria delas sai traumatizada, mesmo quando acaba em boas famílias adotivas. Mas a Sofia encontrou no Senhor alguém a quem já se apegou, e vice-versa. O que está tentando me dizer? Que, se o Senhor estiver realmente disposto a cuidar de Sofia, não só por algumas semanas, mas pelo tempo que for necessário, podemos trabalhar para conseguir a guarda provisória, pelo menos até que a situação da mãe se esclareça. Helena inclinou-se para a frente. Marcos precisa ter certeza. Uma guarda provisória pode facilmente se transformar em algo permanente. O senhor está pronto para uma responsabilidade dessas? Marcos olhou novamente para a sala. Sofia havia parado de rir e agora cantava baixinho uma musiquinha. Era a primeira vez que a ouvia cantar. A voz dela era doce e um pouco desafinada, e por alguma razão trouxe lágrimas aos olhos de Marcos. Ontem, disse lentamente, minha maior preocupação era fechar um contrato de 3 bilhões com Singapura. Hoje, estou me perguntando se sei como se amarra os sapatos de uma menina de 5 anos. E qual é a resposta? Perguntou Helena suavemente. Marcos levantou-se e caminhou até a janela. São Paulo se estendia à sua frente, a mesma vista que admirara por anos. Mas agora tudo parecia diferente. A resposta é que não sei nada de crianças, não sei o que comem, como se vestem, do que têm medo à noite. Não sei nem por onde começar. Virou-se para Helena e Barros. Mas sei que, quando a encontrei entre aqueles sacos de lixo, algo dentro de mim se quebrou e se recompôs de uma forma nova. E sei que, quando ela me chamou de Papai Marcos há 5 minutos, senti algo que nunca havia sentido na vida. E o que sentiu? Perguntou Helena. Senti que estava em casa. Helena sorriu. Então acho que já sabe a resposta para minha pergunta. Marcos assentiu lentamente. Sim, eu quero a guarda. Não sei como se faz. Não sei se serei bom nisso, mas quero tentar. Papai Marcos. Sofia apareceu novamente na porta. Podemos ir ao parque hoje? Quero ver se tem outras crianças para brincar. Marcos olhou para Helena, que assentiu com a cabeça. Claro, pequena. Vamos ao Parque Ibirapuera. E enquanto Sofia corria para pegar o sobretudo de Marcos, que já considerava seu, Marcos Ferraz percebeu que sua verdadeira vida estava apenas começando.
3 meses depois, a cobertura de Marcos Ferraz estava irreconhecível. As paredes estéreis agora eram decoradas com desenhos coloridos assinados por Sofia. O sofá de couro branco tinha manchas de chocolate e canetinha que nenhum produto conseguia remover completamente. Os objetos preciosos haviam sido movidos para o alto, substituídos por brinquedos, livros de histórias e um castelo de Lego que ocupava metade da sala. Marcos estava sentado à mesa da cozinha, ajudando Sofia com as tarefas da escola primária. Ela havia sido matriculada em uma escola particular perto de casa, onde os professores haviam sido informados de sua situação especial. "Papai, como se escreve família?" perguntou Sofia, mordiscando a ponta do lápis. "F-A-M-I-L-I-A", respondeu Marcos, ainda se emocionando cada vez que ela o chamava de papai. Sofia escreveu diligentemente, depois olhou para cima. "A professora Juliana disse que devo escrever sobre a minha família. Posso escrever sobre você?" Marcos sentiu a garganta apertar. "Claro que pode, pequena. E posso escrever sobre a mamãe também." A situação de Lúcia havia melhorado. Ela havia acordado do coma após 2 semanas e lentamente estava se recuperando. Marcos havia levado Sofia para visitá-la 2 vezes. Encontros difíceis e cheios de lágrimas. Lúcia estava devastada pela culpa pelo que havia acontecido à sua filha e grata a Marcos de uma forma que o deixava desconfortável. "Claro que pode escrever sobre a mamãe também", disse Marcos. "Ela a ama muito, você sabe disso?" "Eu sei. Mas você também me ama, não é, papai?" "Eu a amo mais do que tudo no mundo", respondeu Marcos, e era a mais pura verdade que ele já havia dito. O interfone tocou. Helena vinha toda semana para as visitas de acompanhamento, mas naquele dia dissera que traria notícias importantes. "Oi, Helena", gritou Sofia, correndo para abrir a porta quando o elevador chegou. "Oi, meu anjo." Helena a abraçou e depois olhou para Marcos com uma expressão séria. Depois que Sofia voltou para a lição de casa, Helena e Marcos se sentaram na cozinha. "Lúcia tomou uma decisão", disse Helena sem rodeios. Marcos sentiu o coração parar. "Que decisão? Ela quer destituir o próprio poder familiar. Ela quer que você adote Sofia oficialmente." Marcos ficou sem palavras. "Como? O quê?" "Ela falou com o advogado dela. Diz que Sofia encontrou a família que merece e que ela não pode lhe oferecer a estabilidade de que ela precisa. O processo levará alguns meses, mas se vocês concordarem..." Marcos levantou-se num pulo. "Helena, é tudo o que mais desejo no mundo." Sofia levantou a cabeça da mesa. "O que você deseja, papai?" Marcos aproximou-se e ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. "Sofia, você gostaria que eu me tornasse oficialmente o seu papai para sempre?" Os olhos de Sofia se iluminaram como estrelas. "Sério? Para sempre? Sempre? Para sempre? Sempre?" confirmou Marcos. Sofia jogou-se nos braços dele, quase o derrubando. "Sim, sim, sim. Eu quero que você seja meu papai para sempre." Naquela noite, depois que Sofia pegou no sono em seu quartinho, que Marcos mandara decorar por um designer especializado em quartos infantis, ele ficou de pé no terraço da cobertura, olhando para São Paulo. No bolso, ele tinha o contrato de Singapura que nunca assinara. A Ferraz Holdings havia perdido o negócio, mas Marcos ganhara algo infinitamente mais precioso. Seu telefone tocou. Era Cláudia, sua assistente. "Marcos, desculpe incomodá-lo. Tão tarde, só queria dizer que a confirmação chegou. Sofia Ferraz está oficialmente matriculada na pré, escola para as aulas de fevereiro, como você pediu. Sofia Ferraz, ele já havia lhe dado seu sobrenome no coração." "Obrigado, Cláudia." "Marcos, sabe, eu nunca vi você tão feliz. A Sofia é uma menina de sorte." Marcos sorriu, olhando em direção ao quartinho onde Sofia dormia serena, finalmente com a certeza de que nunca mais seria abandonada. "Não, Cláudia", disse docemente. "O sortudo sou eu.
E enquanto voltava para dentro de casa, de sua verdadeira casa, aquela cheia de risadas, desenhos e sapatos pequenos espalhados pelo chão, Marcos Ferraz percebeu que acabara de viver o melhor investimento da sua vida. Sofia havia transformado sua cobertura estéril num lar. Havia transformado seus dias vazios em aventuras. Havia transformado seu coração fechado em algo capaz de um amor que ele nem sabia que existia. Mas, acima de tudo, aquela menina encontrada no lixo numa noite de dezembro havia transformado Marcos de um homem rico em um pai. E ele percebeu isso enquanto a cobria bem, sussurrando-lhe: "Boa noite, princesa." Era o presente de Natal mais precioso que ele poderia receber. A família que ele não sabia que desejava havia se formado da maneira mais inesperada. E agora, olhando o rosto sereno de Sofia adormecida, Marcos sabia que não a trocaria por todo o dinheiro do mundo. Sim, às vezes, as histórias mais belas começam nos lugares mais improváveis, e às vezes, para encontrar a si mesmo, é preciso antes salvar outra pessoa.